lá, então eu demorei um pouco, mas finalmente chegamos aqui ao último livro da saga Harry Potter da J.K. Rowling, depois de todos esses meses de releitura aqui no canal. Tô falando, portanto, do 7º volume, o Harry Potter e as Relíquias da Morte, publicado pela primeira vez em 2007. Então, o livro conclui uma década de publicação, desde o primeiro volume, que foi lançado ali em 1997, e esse aqui quebrou todos os recordes de vendas da época. Esse foi um dos lançamentos mais aguardados da história da literatura, aquele famoso só quem viveu sabe. E o Relíquias da Morte vai ser então a conclusão épica da história do Harry Potter. E antes de mais nada, diferente do que se espera de um desfecho heróico, vai ser muito interessante como nesse derradeiro volume a gente vai mergulhar num tom de incerteza e desesperança, um tom de certa forma iniciado ali no capítulo anterior, o Enigma do Príncipe, porque nós teremos aqui viagens sem destino, objetos da morte e a fé em crise. Como eu fiz com todos os outros livros da série, eu vou trazer aqui alguns dos pontos que eu achei mais interessantes nesse livro, e eu já comentei também sobre os demais volumes em outros vídeos aqui no canal. Vou deixar linkado aqui embaixo na playlist, caso você tenha interesse de assistir. Nesse livro aqui, nós vamos ter a grande guerra bruxa finalmente acontecendo, e o que seria também para os protagonistas a vida pós-Dumbledore, já que o diretor da escola ali de Hogwarts e mentor do Harry Potter foi assassinado no volume 6. Então esse é o livro dos encerramentos, que vai amarrar todas as pontas soltas e apresentar também novos conceitos para concretizar aqui o fim da jornada. E se a grande jornada do Harry Potter era de fato vingar ali os pais e todas as pessoas que perderam a vida para o Voldemort e livrar então o mundo daquele que é a maior ameaça das trevas que se tem notícia, vai ser interessante porque, de forma geral, essa é uma série com claras influências cristãs, e claro que a missão, então, daqui do Harry vai ser toda envolvida pela moral, pela fé, pela autoconsciência e também pelo questionamento aqui do herói perante o seu papel de escolhido. Então o Harry assume, de certa forma, um papel de herói até meio desacreditado por algumas coisas que vão acontecer aqui, mas eu vou falar disso mais pra frente. O que de fato acontece então nesse volume é que nós temos o Harry Potter com 17 anos, então finalmente atingindo a maioridade bruxa, ou seja, ele é legalmente um bruxo adulto e pode usar magia livremente fora da escola de Hogwarts. Só que, após os eventos ali do último livro, a guerra bruxa finalmente despontou, o Voldemort está abertamente ampliando ali os seus domínios, ele assumiu o controle do Ministério da Magia, da escola de Hogwarts, e o clima de desespero assolou não só o universo ali dos bruxos, mas também o mundo dos trouxas. O Harry e os seus dois melhores amigos, né, o Ron e Hermione, decidem então que não vão voltar para cursar o que seria ali o 7º e último ano deles ali na escola de Hogwarts, para então se lançarem na busca pelas Horcruxes do Voldemort, que são aqueles objetos das trevas que ficamos sabendo lá no volume anterior, são os objetos que garantem ali a imortalidade do Voldemort e que o tornam invencível. Isso porque, então, encontrando e destruindo as Horcruxes, o trio aqui vai poder, então, destruir o Voldemort e, assim, salvar o mundo. Mas, com o Dumbledore morto, o Voldemort cada vez mais poderoso, os Comensais da Morte também à solta, aquela missão não vai ser nada fácil, e o que a gente vai ter aqui, então, vai ser o Harry e os seus amigos se tornando fugitivos da justiça bruxa, já que eles estão sendo procurados como criminosos. E aí, eles vão se tornar aqui, basicamente, peregrinos no mundo afora, em busca desses artefatos das trevas, dos quais eles não fazem a mínima ideia de onde estão. Além disso, um novo elemento mágico aqui vai aparecer e vai ter um papel essencial nessa jornada, que são as tais das Relíquias da Morte aqui do título, que são 3 objetos lendários ali da mitologia bruxa, que, segundo a lenda, torna aqueles que os possuir o Mestre da Morte. Então essas relíquias vão se tornar imprescindíveis aqui para a história. O Relíquias da Morte é, portanto, o grande teste final aqui do Harry Potter. Então, se todos os livros anteriores serviram para prepará-lo para aquele momento, ele vai ter aqui as suas crenças colocadas à prova, porque esse é um livro muito frenético, ele é todo construído ali na sucessão de eventos, é uma coisa acontecendo atrás da outra. Aliás, ao lado do Cálice de Fogo, né, que é o livro 4, esse aqui é o volume com mais cenas de ação aqui da série, e eu gosto bastante aqui de toda a correria, principalmente aqui na primeira parte. Então, embora a parte do mistério, essa parte mais investigativa, aquela estrutura meio de livro de detetive, que eu também já mencionei, com a qual a J.K. Rowling ela conduz aqui todos os livros, esse daqui vai ser um volume muito mais marcado pela urgência. E sendo assim, uma das coisas mais interessantes nesse volume vai ser como que a J.K. Rowling vai tirar aqueles personagens daquele ambiente de controle e segurança da escola, onde todos os livros anteriores se passaram, né, para colocá-los no mundo afora, aquele universo então de Hogwarts. Ele não poderia estar mais distante aqui nessa história, e mesmo ali no mundo dos bruxos, né, essa nova configuração impede ali o benefício da tentativa e do erro, como aconteceria na sala de aula,
aula. Muito pelo contrário, aqui do lado de fora, né? Qualquer vacilo pode literalmente custar a vida aqui dos três. Então esse é um livro que se assemelha muito ao que seria ali uma road trip, né? Ou uma história de viagem, onde Harry, Ron e Hermione vão enfrentar não apenas todas essas ameaças externas dos novos ambientes que eles vão frequentar, né? Mas também a possibilidade da corrosão ali, da confiança e da amizade entre eles. E assim, naquela situação, a fé e a confiança mútuas são essenciais. Se não tiver isso, a coisa vai desencaminhar. A cada tentativa ali do trio de cumprir uma nova etapa da missão, de achar uma nova Horcrux, ela acaba sendo um tiro no escuro que inevitavelmente sempre vai terminar em caos e fuga. Então, com esses personagens sem uma base, sem segurança, sem qualquer garantia que as suas ações ali vão levar a algum resultado, a gente vai ter aquele trio atravessando o país ali de maneira errante, pulando de um esconderijo ao outro, fazendo planos que nunca vão se desdobrar da maneira como eles anteciparam. E mais do que isso, a gente vai ver como que essa falta de perspectiva vai abalar aqui a relação entre os três. Portanto, não vai ter muito heroísmo clássico aqui. Vou continuar até conseguir, ou morrer. Não pense que não sei como isso pode acabar. Eu sei disso há anos. Relíquias da Morte, ele vai sempre oscilar entre a esperança mínima e a derrota eminente. A gente, de novo, tá num mundo mágico devastado ali pela ascensão do Lorde das Trevas. Hogwarts também não é mais um refúgio seguro. O Ministério da Magia, que já não era um local que se dava pra confiar muito ali desde o livro 5, se torna também uma instituição totalmente corrupta e repressiva. Entre outras coisas, eles estão perseguindo ali também bruxos nascidos trouxas, por toda aquela questão do preconceito introduzida lá no Câmara Secreta. E todo esse clima de ditadura vai permear a história inteira aqui. A partir de então, a gente vai ver um desgaste físico e emocional muito evidente, principalmente porque ao longo da história, essa falta de perspectiva e a privação vão levar os personagens a extremos. O Ron, em especial aqui, ele tem um arco que vai refletir isso muito bem, chegando ao ponto ali de abandonar os amigos momentaneamente no meio do livro. E esse afastamento vai ser, então, um estopim de todo aquele estresse que o trio tá vivendo. É um dos momentos mais dolorosos, inclusive aqui pro Harry Potter. E é interessante porque com isso a gente vai ver a dinâmica de amizades duradouras à prova, como que laços podem ser corroídos pela insegurança, pela incerteza. E como volume final, já é de se esperar que esse aqui seja marcado por muitas revelações impactantes, o que vai acontecer especialmente aqui também sobre o Dumbledore. Então o passado do diretor aqui de Hogwarts vai ser desenterrado de uma maneira bem cruel e bem antiética pela Rita Skeeter, que é aquela jornalista sensacionalista que deu as caras ali no Cálice de Fogo. E o Harry então vai se ver confrontado com um lado bem desconhecido ali do seu mentor. A gente vai descobrir as ambições bem pouco altruístas ali do Dumbledore durante a sua juventude e outros erros que ele cometeu ali no passado, erros bem graves. Vai ser esse choque que inclusive vai fortalecer a crise de fé aqui do Harry. É uma coisa que vai perpassar o livro inteiro, vai ser o fio condutor emocional aqui da história. Então quer dizer, se o Dumbledore, que é o maior bruxo da história, o mais altruísta, o maior defensor ali, o maior representante do lado do bem, ele foi passível de corrupção, o que eu tô fazendo aqui, né? Então por que eu deveria acreditar naquela missão que ele me herdou, ainda mais quando ele deixou tão poucas informações? E tá aí outra chave de evolução muito importante aqui pro Harry, porque vai ser justamente nesses questionamentos, né, nessas revelações, que ele vai crescer e então encontrar a própria identidade fora da sombra do Dumbledore. Professor, isso é real? Ou está acontecendo somente na minha mente? É claro que está acontecendo na sua mente, Harry. Mas por que isso significa que não é real? Então é isso, gente. Esse aqui é um livro de adeus aos mitos, de romper com legados. Então quer dizer, se até os nossos maiores heróis, eles foram falhos, se até os objetos dos grandes criadores de Hogwarts foram corrompidos, viraram Horcrux, conforme a gente vai descobrir aqui, né? É porque nenhum legado está passível de ser abalado. É uma história, então, que precisa ser reescrita. Se antes a ideia que norteava aqui o Harry Potter naquela missão era talvez uma crença inabalável de que existia um ideal de valor imediatamente contrário ao Lord Voldemort, assim, talvez um lugar que devesse ser alcançado para ele triunfar naquela jornada, né? Ele vai entender que essa luta contra as forças das trevas é, antes de mais nada, uma luta que o indivíduo precisa travar contra si mesmo, contra o seu lado mais sombrio, contra suas atitudes e desejos mais egoístas. E quando eu falo sobre legado aqui nesse livro, é porque também o tempo inteiro a gente vai ver o Harry Potter meio que revisitando símbolos, lugares, criaturas que perpassaram toda aqui a saga, né? Revisitando ali
ali de uma forma quase que nostálgica, de despedida. Não é à toa aqui que logo no começo ele vai olhar ali pro armário embaixo da escada na casa dos tios, onde ele costumava dormir, ou a Edviges, que é a coruja dele, né, seu mascote de infância, sendo morta logo no começo da história. Em certo momento aqui, ele também vai confrontar o passado ao visitar ali o túmulo dos pais dele pela primeira vez. Então, concluir essa jornada aqui é, antes de mais nada, superar todos aqueles símbolos. Agora, sobre toda a questão das relíquias da morte em si, como eu já venho mencionando nos outros vídeos aqui da série, né, esse tema da morte e da mortalidade, ele já vinha se solidificando a cada volume, e aí quando você finalmente personifica essa questão em objetos mágicos, né, objetos que poderiam literalmente tornar o indivíduo o senhor da morte, isso vai ganhar toda uma nova dimensão. A gente tá falando de um herói que encara com hesitação e ao mesmo tempo determinação a iminência da morte. Ele sabe que eventualmente ele vai precisar matar ou morrer para poder completar aquela missão. E com isso a gente chega aqui na cena, quase no final, a cena do sacrifício e da ressurreição do Harry, em que ele vai precisar morrer, mas não morrer de qualquer jeito, ele vai precisar se sacrificar para que assim o Voldemort possa ser derrotado. Na verdade, o Harry acaba descobrindo que também é um Horcrux, ou seja, ele guarda ali no seu interior parte da alma do Voldemort, e para que essa parte seja destruída, é imprescindível que ele morra pelas mãos do próprio Lorde das Trevas. Mas, como eu falei, da coisa cristã, né, que está muito presente nesse livro, o Harry vai ressuscitar. Na verdade, não fica muito claro se ele morreu ou o que foi toda aquela experiência de pós-vida que ele vai ter aqui. Mas o que eu quero dizer é que a gente vai ter um herói que, depois de perder tanta gente aqui ao longo de todos esses livros, ele vai precisar, ele mesmo, passar pela experiência da morte como parte de um rito de passagem, um rito, então, que o leva para o triunfo. Eu achei muito satisfatório as formas como as coisas vão se encerrar aqui, pra ser muito sincero. Eu gosto como as pontas vão sendo amarradas, como toda aquela galeria de personagens e lugares e chavões da J.K. Rowling, de certa forma, vão ser concatenados aqui. Eu acho que toda a parcimônia aqui dessa autora em construir aquela mitologia realmente se paga, e o resultado disso, é claro, é o nosso apego e nossa consideração. E como a gente está falando aqui do estopim de uma guerra, basicamente de uma tragédia anunciada, nada mais natural do que personagens morrendo, e aqui a gente vai ter algumas mortes, né, de nomes bem queridos. E outro grande ponto alto aqui, né, vai ser então a grande batalha final ali de Hogwarts, que aliás também vai ser o palco do tão esperado duelo entre o Harry e o Voldemort. Eu gosto muito também de todos esses momentos. Não tem apenas os mortos, Harry, tem apenas dos vivos, e acima de tudo, daqueles que vivem sem amor. Agora, outro tópico que eu quero entrar aqui, que é o famoso e polêmico epílogo, que vai fechar aqui os trabalhos. É um capítulo à parte aqui no final do livro, e vai então encerrar a coisa toda, contando o que aconteceu com os personagens sobreviventes 19 anos depois dos eventos aqui da história. É uma cena assim bem idílica, com os personagens principais mais velhos, casados, despachando ali os filhos no expresso de Hogwarts para o início do que será, né, um novo ano letivo ali na escola de magia. A gente vai ver então e conhecer toda uma nova geração de bruxos que estão partindo ali para uma nova aventura, da mesma forma que seus pais fizeram há muitos anos, quando tinham 11 anos de idade. Uma cena assim que vai fazer meio que movimento de círculo completo, sabe? E assim, é uma cena bem cafona, mas eu gosto justamente por isso. Acho importante, depois de tudo que o Harry passou, né, sedimentar ali que aquela história, sim, teve um final feliz, que o Harry conseguiu constituir uma família nuclear, e que ele consegue dar ali aos seus filhos, né, o que infelizmente ele não teve na infância. Enfim, é um epílogo inofensivo. É isso, no fim, o Relíquias da Morte aqui traz esse senso de encerramento muito satisfatório. Eu acho que nesse volume em particular, há algumas coincidências que acabam sendo convenientes até demais, e talvez toda a introdução aqui de um novo bloco dramático, né, envolvendo ali as varinhas das varinhas e toda a coisa das relíquias da morte de forma geral, que vai acontecer aqui na metade do livro, né, ela parece até um pouco jogada, mas eu não me importo muito com isso, porque eu acho que ele é um livro que explora muito bem esse tom de encerramento, com esses temas da perda, do sacrifício, da verdadeira natureza da coragem. O Harry Potter, ele duvida, ele hesita, ele sofre, e é exatamente por isso que a sua jornada aqui final vai ser tão expressiva. É um herói que encerra o seu ciclo à medida que termina exatamente onde ele começou, como alguém comum diante de uma tarefa impossível, tentando fazer a coisa certa, mesmo que não tenha certeza se aquela coisa vai dar certo. É uma jornada de redenção pela morte dos pais dele, por todos também que partiram lutando aquela batalha, ou seja, é um grande finale para toda boa história que trata ali do embate entre o bem e o mal. E aqui no Relíquias da Morte, não se trata de vencer a morte, mas de ter coragem de encará-la, e é
isso que o Harry vai entender aqui no final. E é isso, gente. Eu acredito que o grande diferencial aqui da saga Harry Potter é justamente esse, o amadurecimento não só dos personagens, mas também dos seus temas. São livros que apresentam uma trama arquetípica bem formulaica, mas cujo grande diferencial vai ser essa riqueza de detalhes, essa evolução muito concreta dos personagens ao longo dos livros e, consequentemente, esse desenvolvimento de temas mais profundos que vão ficando mais complexos. E a cereja do bolo é esse final aqui cheio de aventura, cheio de ação, mas que também traz um fio melancólico bem sutil. E com isso eu finalizo aqui dizendo que gostei muito de fazer essa releitura aqui da série. Foram meses bem prazerosos, foi muito interessante também identificar algumas coisas que eu não tinha percebido antes e também imprimir uma nova visão ali, até mais cosmológica da história toda. E o Relíquias da Morte é um grande encerramento. Eu tô na dúvida se vou ler aqui o Criança Amaldiçoada, que na verdade é uma peça de teatro que faria ali às vezes de 8º capítulo da série. Eu lembro que eu simplesmente detestei isso aqui na época do lançamento, mas enfim, talvez eu também dê uma chance aqui e esse livro apareça no canal também. É isso, me conta aqui nos comentários o que é que você achou aqui do final do Harry Potter, se foi uma conclusão satisfatória, se cumpriu suas expectativas, se poderia ter sido melhor. Enfim, vou gostar muito de saber. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.